Fala, rapaziada do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, falar pra vocês um pouquinho sobre Albert Camus, né? Camus criticando a razão pura. O Camus, ele era um grande crítico da razão pura, tá? E isso você já observa lendo o Mito de Sísifo. Não tá comigo em mãos, aqui eu tenho só um caderno de anotações, né? E aqui eu tenho algumas anotações sobre como o Camus critica a razão pura. E eu quero filosofar um pouco com vocês em cima desse tema, trazer um pouco sobre Albert Camus, porque eu ando consumindo muito Albert Camus. Para você que viu na aba Posts, eu comprei 2 livros do Camus, né, O Homem Revoltado e O Mito de Sísifo, e estou fazendo a leitura do material. Então, assim, tá absurdo. E o vídeo de hoje é Camus e a crítica à razão pura. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é razão pura, de onde que isso vem. Amigos, antigamente o Sócrates, ele era o principal, foi o principal desse pensamento, porque o Sócrates ele aparecia e falava, né, o que a gente tem em registros, etc. Falava que se você quer realmente a verdade, se você quer seguir bem consigo mesmo e descobrir a verdade, em busca da verdade, você tem que ser racional. Correto? Racional. Você não pode ser irracional. E anos depois, o Camus aparece, né, e critica a razão pura, critica o racionalismo e critica essa ideia de que tudo tem uma resposta e de que você tem que seguir o racional. Por que ele critica isso? Tá? Ele critica isso, pelo menos ao meu ver, o contexto. O contexto onde o Camus viveu e etc. É um contexto interessante, porque a filosofia de um homem ela é moldada porque esse homem já viveu, pelo que ele já passou, pelos seus sofrimentos, pelas suas dores, etc. Pelos seus medos também, pela sua consciência. E o Camus nasceu na Argélia, veio de uma família pobre, muito pobre, né? Quase não conseguiu estudar. Conseguiu estudar por conta do seu professor e etc. Morou na França, se eu não me engano. Arrumou muitos problemas futuramente depois, né, com outras pessoas. Estava no meio da Segunda Guerra Mundial também. E com todo esse contexto absurdo, é complicado você falar que tudo tem um sentido, que você tem que ser racional nesse meio desse contexto. E aí o Camus ele vai criticar a razão pura no livro O Mito de Sísifo, falando algo como que nem tudo precisa ter um certo sentido. Você tem que amar a sua própria existência, o seu próprio ser, mesmo que não tenha um sentido. E essa crítica dele, de início, ela é um pouco forte, porque ela não ataca só ele. Futuramente no livro ele vai atacar também o Nietzsche e vai atacar também o Kafka. Esses dois sujeitos. O Kafka, para quem não conhece, também foi um filósofo existencialista. A única diferença é que ele foi cristão e foi um dos primeiros a iniciar o pensamento existencialista, depois do Sartre, etc. E a gente tem o Nietzsche, que, querendo ou não, ele pesava um pouco mais pro lado racional. Mas a crítica de Camus mesmo é firmemente no Kierkegaard. Tá? Porque o Kierkegaard, ele, segundo Camus, faleceu, né, de forma miserável. De forma miserável, sem respostas. E por quê? Por causa dessa razão pura. Porque o Camus ele acreditava muito nessa ideia de que nem tudo tem uma resposta e de você tem que viver a sua própria existência assim como ela é. Então é algo muito interessante que ele vem escrevendo. E aqui eu tenho algumas escrituras, fiz alguns resumos. Deixa eu ver se eu acho aqui exatamente. Ó. Camus nesse segundo capítulo já começa no limite de Sísifo. O Camus fala bastante do individual. Aqui, ó. É interessante isso também. Vale lembrar que o Camus ele foi o criador da teoria absurdista. A teoria absurdista ela se desfaz se você for racional. Se você for inteiramente racional e criticar tudo, todos, a filosofia absurdista ela passa a ser o mais alvo disso. Então, dá para dar uma ênfase falando também que o Camus ele vai criticar a razão pura também pelo motivo de que o absurdismo ele gira em torno do absurdo da vida em existência, como por exemplo, eu posso dar você viver o teu dia a dia de segunda a sábado, trabalho ou então escola,
a mesma vida, as mesmas pessoas, as mesmas bebidas, as mesmas coisas. E a partir daí surge o absurdo, porque você se pergunta por que eu faço tudo isso? Não tem resposta. Você consegue achar uma resposta plausível para isso? É complicado, porque uma resposta plausível talvez você ache de forma individual. De forma coletiva não tem, não existe. E há certos sujeitos que nem chegam nesse nível de consciência. Então, o Camus criticar essa ideia é criticar a esperança no mundo onde dá respostas. O Camus fala algo muito interessante também, de que quando você é racional com o mundo é só indiferente com você. Então, por exemplo, se eu pergunto pro universo ou qualquer outra coisa mística, Deus, por que que eu existo, o mundo ele não vai me responder. Entende? Porque o mundo ele é só indiferente. Porque não há sentido pela minha existência. Entendeu? Então é exatamente esse caminho. Segue por esse caminho. Correto? Onde o racionalismo às vezes mais frustra o ser humano do que qualquer outro tipo de coisa. Bom. E aí o Camus fala da revolta, né? Que vale estar também a revolta metafísica. O Camus, quando ele fala de revolta, ele não fala de revolta física. Ele não fala que nem Karl Marx fala de revolta física. O Karl Marx fala de revolta física, por exemplo. De em cima impor o comunismo, por exemplo, pegando de parâmetro uma revolta física ou uma revolta metafísica. A revolta metafísica que o Camus faz aqui é a ideia simples e direta de que você tem que ter uma revolta mental sobre as coisas, não uma revolta necessariamente física. Bom, ó, Camus segue falando de que muitas coisas podemos apenas amar, independentes de um fim. Fim igual a sentido. É exatamente o que eu comentei, né? Além disso, cita Aristóteles como uma frase que fala sobre homens são desprezados pela consciência. Uma consciência de críticos, uma consciência de críticas à pura razão, que faz o Camus, ele faz várias afirmações e muitos questionamentos sobre a razão. Pois, segundo ele, há coisa no ao mundo que não pode ou não dá para explicar. Ele faz relação a tal paixão pelo absurdo. Ou seja, podemos haver uma falha na razão pura. Ele no livro traz citações de Nietzsche e sobre Kierkegaard. Estava possessivamente errado e acabou morrendo de forma amarga e sem se livrar de nada. Aí aqui embaixo tem uma frase, né? O homem se encontra diante do irracional. Eu queria comentar sobre essa frase, né? O homem se encontra diante do irracional. Segundo Camus, o homem vai se encontrar diante do irracional. Mas por quê? Exatamente pelo que eu estava falando agora. Muita filosofia antigamente girava em torno da essência. Né? Isso muda com o Sartre, porque o Sartre muda o sistema da frase. O Sartre, ele vai falar para você que você primeiro vem a existência para depois preceder a essência. Antigamente existia o essencialismo, que era a filosofia de acreditar numa essência simples e pura. Né? Simples, assim. O Camus fala que a gente está diante do irracional exatamente por isso. Porque o mundo não te deve resposta, ele não vai te responder, a existência não tem um sentido próprio e, além de não ter um sentido próprio, para o Camus ela é irracional. Ou seja, com tudo isso, essa filosofia ela vai simplesmente é abstrato de falar isso, né, de certa forma, mas aí gira em torno da revolta. Então, assim, estar diante do irracional é literalmente a ideia de que o mundo não tem sentido e você não vai ter respostas que você procura. Entendeu? É como se você estivesse falando com uma parede. Né? Você vira para a parede, você pergunta para a parede alguma coisa e a parede ela só é indiferente. Não é que ela não queira falar. Ela não fala. Assim como o mundo é. Entendeu? Segundo Camus, é claro. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Falando um pouquinho aí sobre Albert Camus. Sobre essa ideia, sobre sua filosofia. Né? Sobre a parte dele criticar a razão pura. Comenta aqui o que você espera dos próximos vídeos, tá?
Ah, se tu tá assistindo esse vídeo aqui, provavelmente também depois das férias do canal aqui com vocês. Futuramente, muito mais conteúdo de qualidade. É isso. Valeu. Tamo junto.